Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Good morning, good afternoon, good night. Estamos iniciando de forma descontraída e já inicialmente abraçando a todas e a todos, agradecendo imensamente pela grande audiência que a gente consolidou nesse nosso trabalho, agradecendo também a Casa Vermelha do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, que cede esse espaço de forma muito fraterna para que a gente possa fazer esse nosso trabalho, as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, no sentido de ir fazendo aqui um contraponto em relação a vários e distintos temas que são muito inerentes ao desenvolvimento da nossa sociedade, as questões que são prementes aqui no dia a dia. Nós estamos hoje contando com a presença do companheiro Maxwell, que é um militante do Partido dos Trabalhadores, é também um membro fundador do IBRADEC e atualmente é candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, temos também o prazer de contar com a presença do Micael Carantino, que é militante do PCO e é também candidato a governador no estado do Ceará para essas próximas eleições. Já vai do Família Livre. E já estou sabendo que há aí um diálogo entre a produção e a coordenação do Mídia Livre para que ele possa se tornar também um editor desse espaço que consolidamos chamar de Mídia Livre e que faz esse trabalho que vocês já conhecem. Hoje, companheiros e companheiras, vamos tratar do golpe. Eu vou aqui inicialmente fazer um preâmbulo e depois eu passo para o Micael. O golpe institucional que aconteceu no Brasil, e eu digo institucional, porque ele foi promovido pelos três poderes, pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário. No poder executivo, um dos articuladores do golpe foi o Michel Temer, que era vice-presidente da presidenta Dilma. Pelo poder legislativo, todos sabem como se comportou o Congresso Nacional, que é conformado por duas câmaras, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados Federais, e a Câmara Alta, que é conformada pelo Senado Federal. E o Poder Judiciário, todos sabem como vem se comportando nesse episódio que abalou o Brasil, que causou um grande prejuízo para o nosso país. O que é golpe? É uma aberração. O golpe é uma coisa fora da normalidade. Em todas as repúblicas do mundo, se nós pegar o Canadá, a Suécia, a Inglaterra, a França, a Espanha, a Portugal, essa geração que está aqui agora nos ouvindo, ela nunca ouviu falar em golpe nesses países, porque a sociedade desses países alcançou um nível de civilidade tão grande que ela mesma não permite isso. Ela trabalha dentro da normalidade. Qual é a normalidade em uma república? É preservar as instituições, no sentido de fazer funcionar para o desenvolvimento do Estado e, em consequência, garantindo os direitos constitucionais da nação. Fora disso aí, vem o golpe, e o golpe é uma aberração, é uma anomalia, é uma coisa fora da normalidade. E no Brasil isso aconteceu
com uma burguesia ordinária, sem princípios e sem valores normais, sem valores éticos e sem valores morais. A burguesia é tão descarada que ela não sente vergonha de fazer o que fez de forma desavergonhada, sabendo mesmo que ia haver uma grande repercussão negativa contra o país. E não é qualquer país, é o Brasil. É uma república que já tem um certo destaque no cenário nacional, é um país muito grande, temos 200 milhões de habitantes. Os jornais do mundo inteiro, no dia seguinte ao golpe, as televisões do mundo inteiro, mesmo sendo instituições burguesas, empresas burguesas, assim como o parlamento do mundo, os parlamentos de vários países do mundo, eu cito, por exemplo, o parlamento português, que se pronunciou através de uma deputada muito atuante, que é a Joana Mortágora, e se vocês quiserem pesquisar, vai aqui mesmo na rede social, no YouTube, e coloca lá a deputada portuguesa que fez um pronunciamento sobre o golpe do Brasil. Agora, o que mais chama a atenção, e eu quero tanto que você, meu companheiro Maxwell e também o companheiro Carantini, candidato a governador do estado do Ceará, façam uma explanação sobre isso. A justiça tem dado uma contribuição ao golpe que nos dá mais ou menos a sensação de que está mancomunada com o grande capital. Esse golpe é arquitetado pela CIA, assim como foi o de 64. Basta ler toda a literatura sobre o golpe de 64 e agora ler os documentos da CIA que foram liberados para a população, parte dos documentos, porque todos não foram liberados não. Eu penso que agora a CIA, como sempre fez, ela está fazendo apoio a um certo candidato. Como é que a CIA faz isso? Ela primeiro faz um levantamento em todos os estados que os Estados Unidos têm interesse em derrubar a liderança desses países, para poder fazer um trabalho de hegemonia dos Estados Unidos. Então a CIA prefere, para governar determinados países, narcotraficante, político canalha, ladrão, vagabundo e inexpressivo e, se possível, idiota, que é para poder transformar o país em um caos. Nesse caso, as ações das empresas desse país se desvalorizam, os bancos, as empresas internacionais deixam de investir nesse país com medo da insegurança jurídica, o país se desmoraliza, os Estados Unidos, através de suas empresas, pode comprar as empresas desse país, a quem ele tenta destruir a preço muito barato. Os Estados Unidos não quer um país sólido, consolidado, com democracia forte, com um governo moralizado. Ele quer tudo o contrário para facilitar a sua penetração e a sua destruição por dentro. E para isso, historicamente, a CIA usa a juventude, inclusive pagando. Eu fico imaginando esse Bolsonaro com essa quantidade de seguidores. Por quê? O que ele fez de positivo para o Brasil? Que projetos como deputado ele apresentou? Que bandeira ele defendeu? Ele defendeu os pobres? Ele defendeu a classe trabalhadora?
Ele defendeu as mulheres? Não, pelo contrário. Ele é homofóbico. De modo que tem alguma coisa misteriosa e é papel das autoridades brasileiras, aquelas que têm o mínimo de vergonha na cara, do movimento social, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, estudar e denunciar a cabala que os Estados Unidos está fazendo do Brasil para consolidar o golpe. Dessa forma, dizendo que o golpe é uma anomalia, é uma coisa ilegal e nojenta. Quero aqui a opinião dos companheiros, e logo eu já passo aqui para o companheiro Carantino, para que ele possa fazer trazer um pouco da sua opinião, e inclusive fundamentando o que é para ele um golpe e a quem interessa um golpe de Estado, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Boa tarde, boa noite e bom dia. Bom, companheiro Biapinho, fazer aqui uma analogia para que as pessoas entendam melhor. Os cristãos costumam falar que o grande segredo de Satanás é não se apresentar, é usar outras pessoas, outros meios, para as pessoas acreditarem que ele não existe, que ele não está influenciando em nada. Não é isso que a gente escuta muitas vezes dos cristãos falando, né? E os donos do golpe são tal qual Satanás. Eles estão aplicando o golpe, estão usando as peças, e essas peças é quem aparece. Mas é fácil descobrir quem são os donos do golpe. Quer ver? Lembra do assalto aqui em Fortaleza do Banco Central? Como é que alguns foram descobertos? Eles foram descobertos exatamente quando eles começaram a gastar o dinheiro, que era o dinheiro que eles não tinham. E aí os donos do golpe a gente vai começar a descobrir depois da queda da Dilma, que é uma etapa do golpe, né? Já falou sobre isso. Quem é que começa a lucrar com a queda da Dilma? Primeiro, as multinacionais do petróleo. A primeira medida, assim que a Dilma cai, para não dar tempo nada, foi entregar o pré-sal. Então você vê as multinacionais inglesas e quem saiu ganhando com a reforma trabalhista, quem vai sair ganhando com a reforma do ensino médio, quem vai sair ganhando com o congelamento de 20 anos de gastos, é a população? Não é. É o trabalhador? Não é. Quem está saindo ganhando é o empresário nacional, de alguns segmentos, e de outros não. Quem vai sair ganhando é o mercado financeiro internacional. E o que mais se esconde, se são vários cãozinhos aqui, tem um que é o que mais se esconde, que são os banqueiros. Os donos de bancos privados, seja nacional, seja internacional. Então, quando a gente fala em golpe, dá a impressão às vezes às pessoas que é uma teoria da conspiração. Mas quando você vai para a prática analisar os fatos, é fácil você perceber que alguém está ganhando muito com o golpe no Brasil. Aí tem a televisão, aí vamos lá o Satanás se escondendo. A televisão brasileira, ela esconde o golpe. A televisão dos países que são donos do golpe, ela denuncia o golpe. Por quê? Porque não vai mudar nada lá mesmo. Ela dizendo lá na França que o Brasil está tendo um golpe, ela está só queimando o Brasil. Dizendo lá na Inglaterra que é golpe, está só queimando o país, mas não está resolvendo nada. Dá até a ideia que eles estão defendendo a Dilma, né? Mas na verdade é Satanás se escondendo. Aí a televisão brasileira não, a televisão brasileira esconde o golpe, não foi golpe, que a Dilma que era ruim, que estava tudo ruim. O judiciário brasileiro, que realmente é quem vai definir, prendeu o Lula para que o golpe tenha continuidade. Porque Lula era uma esperança de barrar o golpe. É uma esperança. O que é que a ONU faz? A ONU diz que a justiça brasileira está enganada. Por quê? Porque ela tira o dela, ela se livra. Olha Satanás se escondendo de novo. Os países que compõem a ONU, os países que mandam na ONU, são parte do golpe. Agora estão dizendo que é golpe. Eles mesmos vão assumir na culpa. Claro que eles não vão assumir. A intenção é destruir o Brasil, né? Saquear o que puder aqui. Eles não têm amor a nenhum aqui não. Se eles tivessem amor a alguém, eles tinham mantido o Eduardo Cunha solto. E até o Eduardo Cunha, que mais se viu a ele, está preso. E se precisar, amanhã eles prendem o Aécio, prendem o Temer. E só para finalizar, o que é que às vezes a esquerda pequena burguesa faz aqui? Em vez de atacar o Satanás que está lá escondido,
ela fica atacando os funcionários de Satanás. Passaram o tempo todinho gritando fora Temer, como se o Temer caindo o golpe parasse, como se o Temer fosse o grande arquiteto do golpe. Na verdade não é, né? E nós vemos aí com mais candidatos golpistas. As eleições presidenciais está aí, tem golpista para todos os gostos, né? Tem golpista do PSDB, tem golpista da esquerda, da direita, o que diz que é de esquerda, se é de direita, né? Tem fascista, tem... Você escolhe qual golpista você quer continuar no comando do país. E é isso. Maxwell, já achou o Satanás? São inúmeros satanases, né? Não é só um, é um coletivo. E nesta linha, quero agradecer ao convite para participar desse programa, ao Mídia Livre, ao companheiro comandante, que nós chamamos de comandante, querido Biapino, o Micaelton Carantino, satisfação em conhecê-lo, e a você, ouvinte, espectador das redes sociais, que nos dá essa honra de poder a gente levar a você as nossas posições, o que pensamos, o que queremos para o Brasil, para a nossa nação, para a soberania brasileira e do nosso povo, principalmente do trabalhador brasileiro. Este golpe, ele veio rasgar aquilo que nós vamos praticar agora. Estamos sendo chamados para praticar a eleição dia 7 de outubro. Aí estão postas novamente as eleições presidencial para a Câmara dos Deputados, para o Senado, governadores estaduais e deputados estaduais. Não esqueçamos que o golpe rasgou o voto de mais de 54 milhões de brasileiros que deram à presidenta Dilma a oportunidade de continuar comandando o país. Portanto, até o dia 31 de dezembro de 2018, ano que estamos, a presidenta legítima e que comprovadamente, tecnicamente, foi afastada através de um golpe, porque não houve crime nenhum que fundamentasse o tal chamado impeachment. Se não tem crime, não tem por que ter afastamento. E o afastamento é chamado de impeachment. Então não existe impeachment, é golpe. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro. O golpe, ele veio acontecendo e os caras que, segundo o senador canalha e golpista Jucá, né, ao telefone com o Sérgio Machado, presidente então na época da Transpetro, disse que havia um acordão com o Supremo com tudo. E nós calamos, assistimos tudo aquilo calados. Quando eu falo calamos, é a totalidade da maioria do povo brasileiro, né? Porque nós estivemos nas ruas desde então, mas um acordão para tirar a presidenta honesta, que não sentava à cadeira com os golpistas, com os corruptos, os reais bandidos que estão entregando à nação a riqueza do povo brasileiro para o mercado internacional. Então é golpe lesa pátria. O que esses caras fizeram, rasgando o resultado das eleições democráticas realizadas em 2014, eles poderão fazer agora em 2018. Não é simples, claro que não é. Mas a questão do golpe, meus companheiros, ele veio tendo episódios que foram saindo, né, do planejado deles, do planejamento que eles fizeram, pensaram que vamos fazer assim, e começaram os tiros a saírem pelas culatras. E aí eles começaram a se engalfinhar. Você deram a cadeira presidencial para o Temer, que arquitetou tudo por trás dos bastidores, passando a rasteira, não na presidenta Dilma, mas no país, nos 54 milhões de brasileiros que deram à presidenta Dilma a oportunidade de comandar o país. Esses tiros saindo pela culatra começou a ter esses problemas. Vamos lá, um deles, o Michel Temer, recebendo empresários corruptos
né, fora da agenda, e esses empresários passavam a noite pela seguranças usando o nome dos seus assessores do presidente Temer. Não está muito claro aí nas matérias. E o cara foi lá para se reunir com o Temer, golpista, e isso terminava sendo exposto. Porque tem muita gente lá que está quietinho, mas não concorda com isso. Teme o Temer, né? Então as informações iam passando, iam vazando, e os caras iam se comprometendo. E aí vem um telefonema do Aécio Neves, senador da República, que foi candidato à presidência da República disputando com a Dilma, com o PT, PSDB, PT, perdeu, não aceitou e disse: vamos quebrar o Brasil para não deixá-la governar. Olha, isso é tão grave, e nós ouvimos tudo aquilo e calamos, assistimos. Pois bem, para procurar ser mais sucinto com relação ao golpe, esses episódios levou a um pedido 2 vezes para que a Câmara deixasse o golpista Temer ser investigado. Ele gastou milhões dos nossos recursos, dos nossos impostos, e os corruptos, né, que tiraram a presidente honesta, chancelaram para que ele permanecesse. Bem, se ele não permanece, nós poderíamos ter uma coisa pior ainda, né, que é o presidente atual da Câmara dos Deputados. Mas vejam que eles bancaram o golpe e depois bancaram o presidente que eles botaram lá para que ele não fosse investigado, por 2 vezes. E esses golpistas que estão lá na Câmara, sem falar ainda, tem que se falar muito nos golpistas que estão de toga, do judiciário, do poder judiciário, que representa uma elite de fato. Então, esses golpistas do Congresso fizeram toda essa maracutaia e agora vão, do dia 7 de outubro até lá, estar visitando a casa do povo brasileiro, do trabalhador, através das mídias, através de santinhos, pedindo o voto do povo para que eles votem contra o povo de novo. Eles vão pedir o seu voto, são golpistas, são criminosos de lesa pátria e vão, com a cara de pau, com o cinismo mais descarado do mundo, pedir voto ao povo para que eles possam voltar para o Congresso, votar contra o povo a favor dos interesses internacionais. Então, a questão do golpe com relação ao Lula, ao nosso ex-presidente, os dados, os números, as pesquisas estão postas, mostram o quanto Lula foi superior aos que governaram antes dele. Muito há para se fazer, muito há para se fazer. Nós entendemos a dimensão dos problemas que essa nação tem. O Brasil é uma nação de dimensão continental, com inúmeros fatores de diferença entre estados, entre regiões, mas deu-se um salto com o governo do Lula, com o governo do PT. E eles sabem que, tiraram a Dilma, e se deixarem Lula ser candidato, Lula ganha. Ganha não é porque o Lula está fazendo populismo. O Lula não precisa fazer populismo. O Lula veio do povo. O Lula foi forjado no povo. Então o que ele faz é aquilo que é sua essência, é do povo. Então, agora, eu acredito que mais preocupados eles estão para consolidar o golpe é não deixar o Lula ser candidato. E aí toda essa perseguição que já está às claras para o povo brasileiro. Tanto é que as pesquisas mostram o Lula disparado na frente da preferência nacional. O Brasil quer o Lula de volta, porque sabe que o cara já demonstrou que tem experiência e sabe fazer. Qual é o grande problema para a elite, para aqueles que aplicaram o golpe, para aqueles que estão vendendo a riqueza do Brasil, a Petrobras, o pré-sal, congelando as políticas públicas, educação, saúde por 20 anos? É porque o Lula pode fazer aquilo que ele deixou de fazer nas 2 gestões dele. Ele estará mais preparado, sentimento mais nacional, por conta de toda essa imoral política de rasgar a democracia que esses caras praticaram.
Então nós podemos, com o Lula candidato, com o Lula eleito, a gente pode revogar tudo isso, mas precisamos, para assim ser, precisamos entender que não basta eleger Lula presidente, nós temos que eleger o Congresso diferente. Esses golpistas são culpados, responsáveis pelo caos que o Brasil está vivendo, que o Brasil está imerso. Portanto, meus concidadãos, você que nos assiste, passe adiante essa ideia, essa proposta. Não deixe que esses caras voltem para o Congresso Nacional pedindo seu voto, através do seu voto, para lhe golpear novamente, para votar contra você. O Congresso precisa ser transformado para que o Lula eleito presidente volte a governar e governe com um Congresso ao seu lado, para que nós possamos ter de volta resgatada a democracia, a soberania e os direitos trabalhistas. Eu gostei muito do exemplo aqui do Micael em relação ao Satanás, que é uma figura que vem exatamente do cristianismo. O Satanás se esconde sempre e as pessoas nunca identificam o Satanás. Eu quero lembrar aqui um fato, que foi essa questão do petróleo. Os Estados Unidos, juntamente com a Arábia Saudita, fizeram um jogo sujo para gerar um grande problema, principalmente para dois países aqui da região, o Brasil e a Venezuela. Por que o Brasil? Porque o Brasil descobriu o pré-sal. E a descoberta do pré-sal foi muito cara, porque esse petróleo que está aqui no território brasileiro, abaixo da camada de sal, ele tem uma profundidade média de 5.000 metros de fundura. Então, para escavar, para extrair, esse petróleo precisa de muita tecnologia e é muito caro. Quando o Brasil descobre, se torna um país bastante rico, a partir desse minério importante, desse petróleo importante, desse recurso mineral importante, o mundo passa a cobiçar essa riqueza. Isso dá muito dinheiro. A Venezuela é um país que tem também muito petróleo. Eu aqui não me lembro se ele é o primeiro ou o segundo. Se ele for o primeiro, a Arábia Saudita é o segundo. Se a Arábia Saudita for o primeiro, ele é o segundo. Em quantidade de petróleo no solo da Venezuela. Tanto esse petróleo do Brasil como esse petróleo da Venezuela é muito importante para esses dois países. Em 2015, internauta, o barril de petróleo custava $110. E esses dois países influenciaram aos demais países que fazem parte da OPEP para baixar o preço do petróleo e quebrar o Brasil, não quebrou, mas destroçar o Brasil e destroçar a Venezuela. O petróleo, um barril custava $110, passou a custar $27. Essa ação foi feita pelo Satanás dos Estados Unidos. E ninguém sabe disso. Portanto, o Satanás está escondido. O outro Satanás foi a Rede Globo Esgoto de televisão, que imediatamente disse: a Petrobras teve um grande prejuízo. Ora, como não? Se o barril de petróleo custava $110 e passou a custar $27. É claro que o prejuízo foi grande, mas o Satanás, escondido, não disse. O prejuízo foi por isso. Ele colocou o prejuízo no problema de corrupção, que também tem, mas ele é insignificante em relação a essa ação elaborada pelos Estados Unidos.
Aí o grande problema foi a Petrobras. E a grande boataria e o ódio que se espalhou do Brasil foi em virtude da Petrobras. Hoje já venderam grande parte desta riqueza absoluta que se trata de energia. Energia é um item muito caro. Todos os países do mundo sentem falta da energia, porque a energia não é suficiente para suprir as suas necessidades, para o seu desenvolvimento. Aí ninguém reclama do grande prejuízo você pegar o pré-sal e vender a preço muito barato, uma coisa que daqui a 200 anos, 300 anos ainda estaria rendendo muitos frutos para o Brasil e para o brasileiro. Me fala aí dessa ação, meu caro Bicaioto. Que o Satanás escondeu. O Satanás continua escondendo muita coisa, né? A televisão brasileira não é só a Globo. Quando a gente fala da Globo, parece que as outras são limpas, né? São todas iguais. 5, 6 famílias aí que controlam elas. É porque esse Satanás aí é o maior, né? É o maior, o maioral. Mas não vamos esquecer os outros, né? Então o que eles fazem é distorcer a realidade, né? É como a gente vem com compromisso aqui, eu ligo para vocês e digo assim: pessoal, eu não vou poder ir porque o carro quebrou. Mas o motivo não foi o carro ter quebrado. Por que o carro quebrou? Não, o carro quebrou porque eu não troquei o óleo. Então, por que eu não troquei o óleo? Não troquei o óleo porque eu não tinha dinheiro. Por que eu não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro porque eu estava desempregado. Então você tem que buscar a raiz da coisa. E a televisão ela faz um corte, exatamente como você explicou. Ela não explica que a Petrobras estava tendo prejuízo. Realmente estava. Agora o porquê? Ela não explica. E não dá tempo a gente explicar. Aquelas poucas pessoas que sabem a verdade, até a gente conseguir comunicar 200 milhões de pessoas, a Globo tem comunicado em 1 minuto. Eles sistematicamente, todo dia, no Jornal Nacional, eles repetiam a mesma coisa, até o povo acreditar. Só que você não engana o povo a vida toda. Se você perceber agora, o povo já descobriu que tinha um Satanás no meio. É tanto que o que acontece? Lula está preso e lidera as pesquisas. Se o povo estivesse acreditando na televisão hoje, Lula não era para estar liderando as pesquisas. Eles fizeram tudo, criaram tem revista aí que ela é especialista na capa do Lula, né? Passa a semana todinha, toda semana sai a capa do Lula. E com tudo isso o povo não acredita mais. O povo acordou. Esse povo hoje, ele ainda tem esperança na eleição. Ele quer votar no Lula. Se o Lula não conseguir ser candidato, o golpe vai continuar. E essas pessoas vão continuar insatisfeitas. Hoje é via eleição. Daqui a pouco as pessoas não vão suportar a carga pesada que estão impondo a eles e eles vão reagir. E aí a gente vai para a luta de classe. E aí é possível que Lula seja retirado da cadeia, até por eles mesmos, até pelo próprio Satanás. Quando Satanás estiver acuado, ele corre e diga: Lula, vem me salvar. Porque não tem mais como controlar esse povo. Então tudo isso é possível, novos capítulos vão vir, mas o principal nesse momento é que o golpe também está em crise, os golpistas estão em crise, eles não sabem como ganhar as eleições, eles colocaram várias opções, nenhuma opção, até a opção que eles não querem talvez seja a última opção deles, que é lá o Bolsonaro, passa o dia dormindo lá no Congresso Nacional há 30 anos, acordou agora que ele descobriu que existe Brasil, foi 30 anos no Congresso, né? E é isso. Se a gente ganhando ou perdendo as eleições, a classe trabalhadora vai ter que reagir, nem que seja até se a gente conseguisse libertar Lula hoje e candidatar ele, o mandato de Lula ia ser igual ao mandato da Dilma. Ataques e mais ataques. E aí, só quem pode garantir a governabilidade de Lula é a população, né? Que até como o companheiro falou, até para a gente eleger deputados federais é difícil, porque o sistema é muito injusto. Eles dizem que a gente tem as mesmas condições, né? As mesmas condições, nós do PCO temos 9 segundos na televisão, o PSDB tem 5 minutos. E dizem que nós estamos com as mesmas condições de ganhar as eleições. Não, o PSDB tem 9 minutos. 9 minutos, nós temos 9 segundos. Estamos em condições iguais, né? Igual a gente estava conversando no Campeonato Brasileiro, né? O Ceará entra com 1 milhão, o Corinthians entra com 50 milhões, e diz: não, vocês estão nas mesmas condições
e cada um vai jogar com 11 jogadores. Não é isso? Mas vamos para frente. Maxwell, Eu anotei aqui, deixa eu perguntar primeiro. Você vai nos falar agora, principalmente para o internauta, uma coisa que eu acho que é necessário a gente aprofundar. Aprofundar com cuidado, com toda a responsabilidade, sem nunca dizer uma mentira. Todo cuidado ao falar, porque chega de mentira. Os golpistas, ou seja, aqueles satanás que se esconderam antes para dar o golpe, eles deram o golpe baseado numa mentira, e foi as pedaladas fiscais. Ou seja, a presidenta Dilma mandou pagar pela Caixa Econômica, ou seja, através da Caixa Econômica Federal, que é um órgão federal, duas coisas: Bolsa Família e também o Seguro Safra. Bolsa Família todo mundo sabe o que é, e o Seguro Safra, a partir de uma lei que, quando acontece a perda da safra, se for no Nordeste por falta de água, e se for no Norte, e se for no Sul ou no Sudeste por excesso de água, o governo paga uma indenização ao agricultor. Então ela, como o mundo está em crise, o Brasil também está em crise, então faltou recurso no Tesouro Nacional. No momento de pagar, ela mandou pagar para posteriormente, ela como presidenta, realizar o pagamento daquele dinheiro que ela teria utilizado para pagar esses dois benefícios, Seguro Safra e Bolsa Família. Os dois para gente muito pobre, o agricultor e o indivíduo que vive na zona urbana sem ter emprego. Isso foi um crime. Segundo eles, foi um crime. Por isso o impeachment, a presidenta foi retirada do poder por isso. E mais, esculambada, desmoralizada e defenestrada completamente como cidadã, etc, etc. Assim que o Michel Temer assume o governo, apareceu não uma denúncia subjetiva com uma questão de pedalada fiscal, mas uma denúncia real. O Rocha Loures, um saco de dinheiro, uma mala de dinheiro correndo para cima e para baixo. Segundo episódio, o dono da JBS dizendo que estava pagando um bom dinheiro ao Eduardo Cunha para ele ficar calado. E o Michel Temer disse: continue fazendo isso. Ouviu? nós brasileiros ouvimos. Não, ele mesmo dizia, o Rocha Loures, para o dono da JBS: continue fazendo, viu? Então, uma gravação onde o presidente mandava dar dinheiro, ou seja, propina de uma empresa para o prisioneiro Eduardo Cunha, o que pediu e instalou o golpe, e o assessor dele com a mala de dinheiro. Ó. Eu quero que você me fale com muita clareza e objetividade a sua impressão sobre isso. 367 vigaristas do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de todos os estados brasileiros derrubaram a presidenta da República por uma mentira denominada pedalada fiscal, e esses mesmos vagabundos, desavergonhados, sem vergonhas, mantiveram o Michel Temer na presidência da República com provas cabais e reais de que eles sim cometeram crimes gravíssimos. Então, a sua opinião sobre esse episódio do golpe?
e do silêncio vergonhoso que deverá ser uma mácula sem precedente e eterna para a justiça brasileira. Seu comentário, meu caro Maxwell. Meu companheiro, querido amigo Ibiapina, essa sua indagação me remete primeiramente ao senador Lindenberg, logo em seguida que afastaram a Dilma, nossa presidenta. Canalhas, canalhas, canalhas. Isso ficou na história. Não podemos esquecer que aqueles canalhas 367 ou um pouco mais. Não, foram 367, né? O impeachment do Congresso Nacional foram na Congresso Nacional, na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara dos Deputados, um total de 367 votaram naquele dia sórdido o afastamento da presidenta Dilma. Portanto, 367 canalhas serviçais do golpe, né? Descaradamente fizeram aquela imoral, não tem outros adjetivos que não seja chamá-los de bandidos, lesa-pátria, criminosos de lesa-pátria. Eles estão lá pelo povo, eleitos pelo povo, mas a serviço de interesses outrem, de interesses corporativos, de grandes empresários e até estes empresários brasileiros de interesses de mercado internacional. E eu quero citar aqui, para não deixar esquecer, Paulo Scaff, um câncer do estado de São Paulo, um brasileiro, presidente lá da Fiesp, articulou com os grandes empresários brasileiros, serviçais do mercado internacional, né, essa parte do poder econômico para dar o golpe no Brasil. Veja bem, a sua indagação sobre o que fizeram, ela tem várias vertentes que levam os atores do golpe. Por isso, o sumido, você não ouve mais falar, você sabe quem é Romero Jucá, Aécio Neves? Esse pessoal parece que virou extraterrestre, você não ouve mais falar. E o grande parceiro deles nisso tudo é Sistema Globo de Comunicação, que juntamente com as outras menores empresas de comunicação, Bandeirantes, Record, Rede TV, as 5, 6 famílias que mandam nas empresas privadas de comunicação do país, né, deram este amparato midiático. E aí eles criaram, a partir de 2013, um propósito para fazer a cabeça do povo. Muitos daqueles que foram às ruas foram porque foram alimentados deliberadamente pelo ódio, pela mentira, né? Como disse o companheiro Micaelton, como ele exemplificou, Satanás implantou o ódio, e o ódio estava onde? Na casa das pessoas, diuturnamente. Eles tinham 3 objetivos com aquilo tudo: causar o medo, a insegurança, era medo, insegurança, e me falha agora um outro nome, e causar este ódio com mentiras, bombardeadas, perseguições falaciosas, mentirosas, as pedaladas fiscais. Aí você tem um partido que concorreu à eleição, perdeu pela 4ª vez, e eles não acreditavam jamais que a Dilma conseguiria se reeleger, e se reelegeu. O povo disse, com toda esta mídia contra esse governo do povo, esse governo do povo chegou ao poder em 2003, eleito em 2002, se reelegeu em 2006, Lula fez a sua sucessora em 2010 e a sucessora conseguiu se reeleger em 2014. Os caras não aguentaram. Por que não aguentaram? Porque eles sabiam que se Dilma faz o 2º mandato e completa, Lula estaria tranquilo para se apresentar e tomar novamente, né, em nome do povo, pelo povo, governar novamente esse país.
eles não teriam vez, então eles precisavam arrancar a Dilma, arrancar o PT, arrancar a esquerda, arrancar o governo popular do governo central, da política central do Brasil. E aí se juntou o poder econômico com o Paulo Scaffes, né, com as Fiespes e as suas sucursais pelo Brasil, e aí pegaram um ator primordial para tudo isso, que é para dar para os brasileiros aquele sentimento de legalidade, o judiciário. E isso tudo foi pensado, não foi de uma hora para outra, isso vem sendo desde 2006, quando Lula conseguiu se reeleger, e com a votação lá em cima, e fez um segundo mandato superior ao primeiro, eles começaram a arquitetar tudo isso. Nós temos as questões das ruas em 2013, enfim, estou tentando levar para a sua indagação um raciocínio lógico que levou a este golpe e que não terminou. Porque Lula está preso por perseguição política. Lula é um preso político e faz parte, né, desse maquiavélico planejamento para subjugar o povo brasileiro aos ditames do Império Americano. Snowden é tido como inimigo, é um americano tido como inimigo nacional americano. Está lá vivendo na Rússia, dentro de uma... não pode sair, dentro de uma embaixada. Ele abriu para o mundo aquilo que os americanos da CIA estavam fazendo, investigando a presidenta Dilma, investigando os ministros do governo, não só no Brasil, mas na América Latina. Onde já se viu um país da América do Sul, o Brasil, que estava em 17ª posição na economia do mundo, no ranking mundial, vir em uma década ocupar a 6ª posição na economia mundial. Aonde se sentava o Brasil a partir desse momento? Criou-se o G20, não era mais só G8, era G20. O Brasil estava nessa soberania nacional, se apresentando para o mundo e sendo reconhecido. Então os Estados Unidos americanos se incomodaram, porque o Brasil se juntou com quem? Com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, para montar um banco para fazer frente ao FMI. Vejam bem, um banco internacional para fazer frente ao FMI dos americanos, daquele G8. Então você precisava quebrar a espinha dorsal deste grupo, desse BRICS. E aí eles foram para cima, os interesses do petróleo, do pré-sal. O golpe é tudo isso. E aí nós temos os canalhas brasileiros, os criminosos, os antinacionalistas, que não gostam do povo, e que precisam, no voto não ganham, não ganharão agora em 2018. Você vê as pesquisas, está muito claro aos olhos do povo, por conta dos vários tiros saídos pela culatra do golpe, das mentiras. O povo não é ignorante, o povo não é burro. O povo está conseguindo, graças às nossas intervenções nas mídias sociais, nos WhatsApps da vida, nós conseguimos levar, não na mesma proporção que um sistema de comunicação como a Globo leva, diuturnamente, mas nós conseguimos levar, durante esses 2 anos e meio, esta comunicação, esta história das relações do golpe. E eu, finalizando aqui, eu não poderia deixar de falar que nós estamos, meus concidadãos brasileiros e brasileiras, nós estamos vivendo uma guerra de classe social. A partir de 2012, arrancaram o governo popular do comando da nação e botaram os corruptos, os criminosos de lesa pátria, os golpistas no poder. E vocês estão vendo o que está acontecendo. Nós estamos apanhando, não baixamos a guarda, nós estamos apanhando desde então. Porrada em cima de porrada. Dia 7 de outubro está na hora de você, que está consciente do que está acontecendo com você, com as alturas, com o combustível às alturas, com a sua vida precarizada, de dizer não para eles. Nós estamos em guerra. É o povo versus sistema. Portanto, dia 7 de outubro, nenhum voto nesses golpistas, nenhum voto nesses canalhas que esculhambaram com o Brasil. Com o seu grande poder de síntese, Cael, queria que você já fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar esse nosso trabalho de hoje
e dentro dele analisando exatamente isso. Como você, por exemplo, se sentiria sendo um deputado e condenando uma pessoa, como foi o caso da condenação da presidenta Dilma, mesmo ela sendo honesta, porque até hoje eles não encontraram R$1 em nenhuma conta dela, até hoje eles não encontraram nada. E ao mesmo tempo, você, o mesmo deputado, votou a favor de um bandido, o qual foram encontradas provas reais para esse bandido permanecer como presidente da República. Faça, por favor, a sua consideração final em relação a isso. Primeiro, esclarecer uma coisa, eu fiz a analogia com os cristãos, primeiro pelo fato de ser cristão, e segundo pelo fato da maioria das pessoas brasileiras serem cristãs, e aí fica mais fácil o entendimento. E, continuando a analogia, né, Jesus morreu, apareceu um bocado de falsos profetas, a própria Bíblia já fala dos falsos profetas, que são aqueles que vão usar as palavras de Jesus para enganar os outros, não é isso? Na política também a gente vai ter os falsos profetas, né? Como você bem falou agora, os canalhas que votaram contra Dilma. Os canalhas que votaram contra Dilma, eles têm um lado, que não é o lado dos trabalhadores, né? É o lado do golpismo, é o lado do empresariado, é o lado da exploração. Aqueles que votaram a favor da Dilma são aqueles que tinham uma mínima coerência em manter o governo eleito, o governo escolhido pelo povo, né? Na segunda votação, esse pessoal aqui é o falso profeta, ele não tem escrúpulo não. Ele não está nem aí, ele está do lado de Satanás. Ele vai votar sempre contra, né? Então não vamos esperar dele. Às vezes, pelo fato da gente ter princípios, acha que esse pessoal tem princípio. O princípio deles é o dinheiro. Estão lá para lucrar, lá querem saber quem está votando, né? Agora, pegando aqui o gancho para finalizar, a questão de usar o nome de Jesus para se salvar, né? Nós temos os candidatos do Satanás que estão aí bem postos, né? PSDB, Bolsonaro, o pessoal do dinheiro, né? Uns até que os nomes de Jesus também, né? Lá no meio. Esses aí, então, o pessoal está vendo bem quem são, né? E nós temos o outro lado, nós temos o companheiro Lula. Daqui a pouco o MBL vai dizer que estou dizendo que Lula é Jesus, né? Mas pode dizer, problema deles. Então nós temos as pessoas querendo se salvar em Lula, os candidatos que vão querer se salvar em Lula. Como o Lula não é candidato, aí eu vou elogiar Lula para ver se eu consigo os votos do Lula. Eu não faço nada para saltar o Lula, né? Aí eu vou dar entrevista e digo assim, ó, Lula tinha que estar livre, mas já que ele não está, vote em mim, né? Eu sou candidato. E nós temos o Ciro Gomes, que é bem isso, né? Ele tentou ir lá para o lado do Satanás, o Satanás não quis, não tem ser por aqui não. Aí agora ele quer se abraçar com o Lula, né? Mais uma vez ele tenta se aproximar para ver se herda esses votos do companheiro Lula. E aí o povo tem que estar bem acordado para isso, né? Para esses oportunistas de plantão. É o Satanás e suas legiões de anjos. Mas é muito cão, a gente contou um monte aqui. Eu quero aqui agradecer imensamente ao internauta, muitíssimo obrigado, primeiro, por ter curtido, compartilhado, comentado e nos ajudado de forma muito significativa ao longo dessas nossas lives, que tem como objetivo fazer um contraponto. E é o que a gente tenta fazer e ajudar. Não somos a verdade absoluta, mas temos algumas verdades e alguns erros. Critico também os erros. 20 milhões de acessos. Nós chegamos a 20 milhões de acessos, o que não é fácil. É de admirar, feito nas condições artesanais que nós fazemos. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Maxwell e também ao Micael Tom, por terem comparecido, atendido aqui o nosso convite. Muito obrigado, foi muito importante, foram muito importantes as opiniões de vocês, e agradecer também o vereador Guilherme Sampaio aqui por ceder a Casa Vermelha para a gente fazer essa nossa discussão. Grande abraço,
Um grande abraço a todas e a todos e até a nossa próxima live. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.